muito especiais. Primeiro, a gente está preparado, né? Segundo, a gente ser criativo, né? E terceiro, estar atento à resposta que o aluno vai dar. Essa história de material manipulável para ensinar matemática, ela é antiga. Sócrates pegava uma folha de papel e ensinava para o cavalariço dele como é que achava os pontos que você dividia um papel quadrado em outro quadrado com a metade da área. Isso aí é Sócrates, né? Quer dizer, já tinha alguma coisa desse tipo antes de Cristo. Mas essa história de material manipulável, ele surge com o jardim de infância. Essa é uma história interessante, porque ele começa a surgir com o jardim de infância. E aí tem dois caras muito interessantes nessa história, um deles chamado Froebel e o outro uma chamada Maria de Montessori. E eles têm duas escolas diferentes, né? Aquilo ali é só quando passar, quando eu lembrar o que eu tenho que falar, tá? Porque ali não tem um texto, não. Eu queria até filmar isso para poder gravar depois, para poder guardar. E aí tem duas coisas diferentes na visão deles. Uma é que a criança deve ir para a escola para brincar, por isso jardim de infância. O outro não, é que eu devo apresentar materiais para as crianças, não só de brincadeira, mas materiais que já levassem a criança a algum conhecimento. Me parece que a tendência natural que nós temos é que a segunda coisa aconteceu. As crianças vão para a escola, na classe de alfabetização, na pré-escola, elas chegam lá, elas já brincam de amarelinho, que tem matemática aberta na brincadeira de amarelinho. Se vocês já ouviram falar de uma matéria chamada topologia, vocês podem ter certeza que a topologia começa na brincadeira de amarelinho. Quando a pedrinha cai numa linha daquela, está dentro ou está fora? Assim você começa a falar de matemática. Quais são os conceitos importantes lá da pré-escola? É o que está dentro, o que está fora, o que está em cima, o que está embaixo, na frente, atrás, né? À direita, à esquerda. Todos esses conceitos são conceitos que materiais manipuláveis ajudam a construir na criança. É uma coisa muito interessante a gente perceber que a criança manuseia aquilo numa boa, né? Então ali tem personagens, eu vou passa o próximo para mim. Em 1986, fruto de frustrações. Como é que começa? Eu resolvi agora começo. Eu era professor, mestre, 4 anos com mestrado concluído, 10 anos em sala de aula, e tinha a maior frustração da minha vida, porque toda vez que eu aplicava uma prova tinha mais notas vermelhas do que azul. Sério. Né? Fiz até uma musiquinha, né? Quando eu vi notas vermelhas com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha reprovação? Porque a reprovação era minha. Eu é que estava reprovado, não eram meus alunos. E a minha frustração estava aumentando. Aí em 86, eu fui chamado para participar de um grupo chamado G-Rio, que discutia educação em matemática. E as primeiras descobertas que eu fiz nesse grupo foi que eu era muito infeliz quando eu fazia minhas colocações, né? Por exemplo, eu disse um dia que se o concreto resolvesse o problema da aprendizagem, todo peão de obra se formaria engenheiro. Aí disseram que eu sou preconceituoso, montoeira de coisa, né? Mas pensa um pouco, concreto. O termo hoje que nós usamos é material manipulável. De onde vem esse termo concreto? Ele vem de Piaget. Né? Piaget que dizia que a criança passa por uma fase de concreto, depois para um semi-concreto, alguma coisa. Isso é o que o Piaget falava. Né? Então esse negócio de material concreto foi ficando. Hoje nós falamos de materiais manipuláveis, que é um negócio mais interessante. Pelo menos a gente fuge do concreto do engenheiro, né? Podemos passar? Agora, tipos de materiais manipuláveis. Tem uns que vêm de Maria de Montessori, que são estruturados.
vêm bem estruturadinhos. Outros não são estruturados, aliás, nós é que criamos a maioria das vezes. Um material manipulável muito bom é tudo que é sucata. Garrafa, tampa de latinha anel de latinha, tampa de garrafa, bola de gude, semente, feijão, arroz, milho. Tudo isso não é manipulável. Você pode organizar, ele não é estruturado, você pode montar uma estrutura. Nessa hora é que é importante a gente ser criativo e ter conhecimento de matemática. Um exemplozinho desse, eu acho que vocês vão perceber, simplesmente eu não vou mostrar ali, mas eu vou falar e vocês vão entender. Você pega 12 palitos de fósforo e manda uma criança fazer um triângulo. A criança vai fazer o triângulo. Aí você pode, apresentou para a criança tudo. Aí a criança cresceu, chegou ao 6º ano, 7º ano. Aí você manda a criança pegar os 12 palitos de fósforo e fazer um triângulo retângulo. Lindo, lindo, maravilhoso. 3, 4 e 5, dá um triângulo retângulo bonitinho. Aí você manda fazer um triângulo isósceles. Maravilha, 2 embaixo, 4 de cada lado, isósceles. Não dá 5 de cada lado, 2 embaixo, isósceles. Aí você manda fazer um obtusângulo. A criança faz direitinho, 3 de um lado, 3 do outro e 6 do outro. Isso dá triângulo. Material manipulável ali, a criança, por um problema de ajustamento dos palitos, deu um espaçozinho entre eles e formou um triângulo. Mas esse triângulo não existe. Nessa hora, o professor ele tem que ter habilidade suficiente para lidar com a criança e fazer a criança começar a pensar que para um triângulo existir, o lado maior tem que ser menor que a soma dos outros dois. E isso, o material manipulativo, ele serve para a gente colocar em xeque a teoria e a prática. Aquilo que você vê, que é concreto, não é abstrato, e aquilo que você não vê, que você só pensa naquilo. Esse é um exemplozinho que a gente pode ter. Passa, por favor. Os materiais que nós temos por aí que são estruturados blocos lógicos, material dolado, escala de Cousinet, Tangram, fraxoma 235 e ábaco. Esses são bem estruturados. Eu não vou falar de todos eles. Por exemplo, se eu parar ali com Tangram, a gente fica aqui 4 dias. Só brincando com Tangram. Vocês conhecem Tangram, não conhecem? Tem coisas maravilhosas para se fazer com Tangram. Mas a gente volta para ele. Se eu não falar dele na frente, você pergunta, você não falou de Tangram. E os não estruturados, quais são? Pode passar. Sucata em geral, origami, brinquedos infantis que tiver aí na mão, quebra-cabeças, balança, geoplano, não são materiais estruturados, são materiais que estão lá para você construir algo em cima deles. Vocês conhecem todos esses anteriores? Volta. Blocos lógicos, conhece? Não? Material dourado, escala de Cousinet, Tangram, fraxoma 235, eu acho que é mais difícil. Esse fraxoma 235, ele é um material muito caro. Ele é um material muito caro e é difícil de trabalhar com ele. O ano passado, período passado, eu não posso falar o ano passado, tem que falar período passado, porque na UERJ a gente nunca sabe o que foi período, em que ano foi. É isso. Então, no momento a gente está com 2 meses de salário atrasado, agosto, setembro, metade do 13º desse ano que já deveria ter sido pago e o 13º do ano passado. Com isso a gente está em greve. E aí não sabe quando que termina esse semestre que tinha 2 semanas que tinha começado. E não sabe quando termina. Mas termina. Termina e depois é interessante que os alunos aprendem. É mais interessante de tudo é que os alunos aprendem muito. Então é o seguinte, esse fraxoma 235, ele é um material estruturado e é muito caro. Então a gente usa origami para poder dar um pulo por fora dele. Então a gente pode fazer muitas coisas. Pode passar? Pode passar? Esse aí chama-se personagens. Ele é estruturado.
Ele, do jeito que ele está ali, ele tem a mesma estrutura dos blocos lógicos. Para que a gente usa os personagens? A gente vai falar dos blocos lógicos daqui a pouco. Uma das coisas interessantes é mostrar que você pode ter duas coisas completamente diferentes sendo associadas a um, com uma estrutura bem montadinha. Esse material é um material 4x3x2x2. Ele tem, quer ver? Tem quantas cores? Tem 4 cores ali, não é isso? Né? Azul, amarela, verde e vermelha. Está meio desfocado ali. Ele tem 2 tamanhos, pequeno e grande, adulto e criança. Né? E tem dois lados, a pessoa olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro. E tem a posição de sentado, são 3 posições. Né? E olhando para a direita e para a esquerda. Então eles têm uma estrutura bonitinha, passando por pouco do outro. Ah, isso aí é um outro material. Isso aí como a gente usa sucata. Não é estruturado. Você pode olhar ali, ó, que aquilo ali é lego de pobre e uns cubinhos que a gente pegou emprestado lá no material dourado. Lego de pobre é aqueles brinquedinhos que a gente tem de encaixar, né, que custa, vem num saquinho pequenininho, custa R$1, R$2 cada saquinho, lego de pobre. Né? E aquilo ali, o que era? Era o seguinte, uma criança pode resolver um problema do seguinte tipo: é um estacionamento a automóveis e motos no total de 12 veículos e 34 rodas. Quantas são as motos e quantos são os automóveis? Quantas motos e quantos automóveis há nesse estacionamento? Para vocês é mole, né? X mais Y igual a 12, 2x mais 4y igual a 34, resolve o sistema, está resolvido. Agora eu dei para a criança. E coloquei o material na mão das crianças. E as crianças fizeram aquilo ali, ó. Né? Pode olhar direitinho, tá certinho. Tem 5 automóveis, né? Tá vendo os automóveis com 4 rodinhas? Olha como a criança é capaz de imaginar que cada cubinho é uma rodinha, olha só. Né? Que aquele negocinho ali é o carro todo. Então isso aí é só para mostrar como é que esse material manipulável ele pode resolver um problema. Essa é uma das soluções para esse problema. No estágio acima, eles não precisam mais daquilo ali. O que eles vão fazer? Eles vão desenhar carrinhos e motos. Que ele já estiver fazendo os garatujas dele lá direitinho, eles vão fazer uma representação de carrinhos e motos e resolver. Aí você pode perguntar, mas eu posso fazer isso? Pode. Você pode fazer isso sempre. Agora, quando o cara coloca para você que o Maracanã tinha 50 mil pessoas, né, que entre ingressos de inteiras e meia, dava num total de... O ingresso de inteira R$60, de meia a 30, e deu um total de arrecadação enorme. Quero ver você pegar 50 mil objetos e começar a separar. Aí você está fazendo o quê? Está levando o aluno a sair dali para um campo de abstração. Se o material manipulável não te leva para a abstração, ele não serve para nada. Mas para levar você para a abstração, o professor tem que saber como fazer pergunta. Né? Você tem uma folha de papel aí? Não? Uma folha só. Eu nem sei se eu tinha ali. É só para mostrar como é que a gente pode fazer para alguém abstrair. Dá um exemplozinho simples. Mas enquanto vamos falando, estão vendo? Passa para o próximo. Alguns cuidados que eu devo tomar, vai. Material dourado. Você já ditou 501 e o aluno escreveu 5001? Já aconteceu isso com você? Você dita 501 e o aluno escreve 5001. Isso pode acontecer. Você trabalhou com material dourado, a gente vai ver a figura dele daqui a pouco. Primeiro é o seguinte, antes vamos aqui. Essa folha aqui tem quantas dobras? Nenhuma. Aí eu faço a primeira dobra. Tem quantas dobras agora? Quantas partes? Aí eu faço a segunda dobra. Tem quantas dobras? Quantas partes? Vocês estão bem. Agora eu faço a terceira dobra. Tem quantas dobras? Quantas partes?
6? 6 ou 8? 8. Ah, parece que eu ouvi 6 aí. Se a criança falou 6, o que é que você faz? Manda abrir e mostra que tem 8. Aí se eu faço a próxima dobra, quanto deu? 16. 16. Aí eu faço mais uma. 32. Bem, até aqui eu consegui dobrar. Daqui pra frente só enrola, talvez, esse papel, porque ele é mais durinho. Tem outro que você ainda consegue dobrar aqui. Mas aí eu viro para a criança e digo assim, e se eu der 9 dobras, quantas partes eu vou ter? Eu não consigo dar 9 dobras. Pelo que eu soube até hoje, tem um papel de arroz no Japão, ninguém nunca me mostrou esse papel feito de arroz, que consegue dar 7 dobras. Porque depois começa a enrolar. Ele não dobra, ele enrola. Né? Então, como é que eu vou saber que dá 9 dobras, quantos pedacinhos de papel eu vou ter? Eu estou buscando a abstração. Eu tenho que pegar alguma coisa que o material manipulável me deu, alguma sequência, descobrir nessa sequência uma coisa que a gente chama de normalidade, né? Uma coisa que seja claro da gente ver, né? Descobrir nessa sequência isso, e aí usando essa normalidade, o termo que eu quero usar não é normalidade, mas é uma velhinha assim, já, às vezes a gente já esquece. Usando essa normalidade, descobrir, fazer uma inferência e chegar lá na frente. Padrão. Descobrir um padrão, né? E usando esse padrão, chegar lá na frente. A matemática, na verdade, é busca de padrões. Se você tiver uma montoeira de padrão, nisso o material manipulativo pode dar. Olha só, você já estou 501, o aluno escreveu 5001, ele está errado. Observa, ali está 501, não está? Mas o que aconteceu? Bem, para começo de assunto, é muito provável que esse aluno trabalhou com material manipulativo puro, que deve ser esse aí. Observe, esse é o famoso material dourado. Fora da caixa, se você olhar, eu não sei se daí vai dar para dar uma visão, tem um cubo grandão, tem 2 placas, tem 4 hastes e tem 5 cubinhos. Ou seja, isso aí, em qualquer posição que esteja isso aí, será 1245. Se a criança trabalhou com esse material e não organizou a vida dela, quando você falar 501, ela vai imaginar 5 plaquinhas, 500. Cada plaquinha tem 100. Cada haste tem 10. A unidade é aquele cubinho. 5 plaquinhas, 500. Mais uma unidade, 501. E aí o que a gente faz? Eu preciso trabalhar algumas coisas. Pode passar o próximo? E aí eu posso trabalhar isso, ó. Unidade, centena e dezena. Isso chama-se quadro de valor e lugar. E eu posso trabalhar desse jeito. Agora a minha pergunta: o 137 está melhor representado em cima ou embaixo? Hein? Embaixo. Qual que resolveria o problema do teu aluno, de cima ou de baixo? De baixo. Só que ninguém usa isso no material dourado. Todo mundo usa lá na classe de alfabetização o de cima, a placa com 100, as dezenas com 3 dezenas, né? É isso? A haste com 10 e as unidades, um cubinho daquele. E aí a criança pode resolver aquilo. O de baixo ali, que está ali, na verdade, não é aquilo ali, eu nunca usei aquilo ali daquele jeito. É só para chamar a atenção que aquilo ali pode ser o ábaco. Você pode trabalhar com ábaco para fazer aquele esqueminha ali. É aquela história, né? Eu tenho um material e uso outro. De onde veio isso? Uma professora recebeu um aluno que veio de outra turma, de outro colégio, e mandou representar 137 com material dourado. Os alunos dela representaram de cima, que ela tinha trabalhado de cima. O de baixo, como nunca tinha representado nada, mas tinha entendido posição,
posicionamento, escreveu aquilo ali de baixo, 137 assim. E a nossa querida professora, no caso, disse que ele estava errado. Tá? E você vê aqui, o material manipulável, ele também questiona o professor às vezes. Esse professor, ele não percebeu que o aluno estava certo, porque ele estava usando posição direitinho lá. 1 centena, 3 dezenas e 7 unidades. Estava usando a posição direitinho. O de cima estava pondo na posição, mas podia não ter construído o conceito posicional do sistema de numeração. Pode passar? Além do sistema de numeração, pode ser usado para educação financeira, isso aí, esse material dourado. Pode ser usado para educação financeira, para geometria espacial, entre outros. Como é que eu posso usar isso aí para educação financeira? Você lembra que eu não falei matemática financeira, falei educação financeira? Esse é o negócio da época. Você falar de educação financeira. Para a pessoa aprender a comprar, saber qual é mais vantajoso. E você não precisa ter um grande conhecimento de matemática financeira. Basta ter uma educação financeira. Volta, por favor. Aquele bloquinho, volta mais um. Aquele bloco grande, se eu aplicá-lo a 10% num período de tempo, 1 ano, não sei quanto tempo, mas num período de tempo aplicar 10%, ele rende uma plaquinha. Se eu volto a aplicar 10%, ele rende outra plaquinha. E aquela plaquinha rende uma haste. Se eu volto a aplicar tudo a 10%, ele rende outra plaquinha, já serão 3. Aquelas 2 plaquinhas que tem ali rendem 2 hastes. Tinha uma, serão 3. E a haste que tinha lá sozinha rende um cubinho. Você pode pegar isso aí e montar um cubo com essas figuras. Então vai te dar exatamente a ideia do x que você tinha mais 1 elevado ao cubo. Porque funciona direitinho. Isso pode ser visto para geometria espacial, pode ser aplicado em matemática financeira. Agora, tudo isso, por quê? Porque a gente manipula o objeto e utiliza para o que a gente quer. Não existe esse negócio, você vai usar isso aí para quê? Vou usar isso aí para fazer o que eu criar aqui em cima. Então, o material manipulável, ele coloca nas costas da gente uma carga muito grande. Você tem que ser criativo para manipular as coisas às vezes. Passando, senão não sai daqui hoje. Pode passar. Blocos lógicos. São sólidos classificados como figura plana. Esse é um cuidado que eu tenho que ter. Os blocos lógicos, na verdade, são todos figuras sólidas. E quando você vê todo mundo trabalhando com ele, trabalha assim, ó, triângulo, círculo, quadrado, retângulo, não quadrado, né? E por aí vai. E nesse caso aí, tem um detalhe interessante. Eu pego um paralelepípedo e digo que ele é um retângulo, porque são todos sólidos. Paralelepípedo, cilindro, né? Você diz que o cilindro é um círculo. Isso é um negócio complicado. Eu achava essa crítica excelente, até que um dia eu resolvi escrever sobre isso, que me incomodava. E partindo de um princípio lá, que eu tinha uns alunos que tinham uma dificuldade muito grande de entender determinadas coisas, e um deles chegou perto de mim e perguntou quantos lados tinha um cone. E eu sabia que esse aí não estava querendo saber quantos lados tem um cone, porque ele sabia. Mas eu que tinha dificuldade de aprender uma coisa, disse, seu burro, tem um de dentro e um de fora. Você sabe como é que aluno faz, né? É isso? Aí eu sabia então que eu tinha um cara com a dúvida, que ele não me disse qual era a dúvida. Esse cara é o gêniozinho que está por aí, tá? Ele fez faculdade junto com meu filho. Aí meu filho falou assim, fiz prova de cálculo, recebi o resultado hoje. Quanto foi, filho? 8,5. Maior nota da turma, né, filho? Não, o Guilherme tirou 10. Era esse cara que estava perguntando quantos lados tinha um cone. Você acredita nisso? Pois é, mas eu já o conhecia e sabia que a pergunta não era essa, tá? Aí eu fui tirar a dúvida do cara que não sabia nem o que era cone.
Aí depois que tirei, ele vira para mim e diz assim: se cone não tem lado, como é que existe cone equilátero? É um negócio para a gente parar e pensar. Existe cone equilátero. Só que o nome do cone equilátero é dado a ele pela seção meridiana dele. E isso é uma figura de linguagem. Você usa uma parte do cone, a seção meridiana, para dar nome ao cone todo. E as partes desse cone, a seção meridiana, é um triângulo equilátero. Daí vem o nome de cone equilátero. E aí, isso aí é uma figura de linguagem chamada sinédoque. Mas eu me lembrei que ela era uma metonímia. Sinédoque é um caso especial de metonímia. Tá? Aí eu escrevi um artigo sobre ambiguidades e metonímias na aula de matemática. Foi publicado pela revista, eu acho que o pessoal de matemática sabe menos português que eu. Foi publicado na revista do GPEM, e nesse lugar eu falo da detalhe do blocos lógicos. Porque quando eu chamo de círculo, eu não estou chamando porque a figura é um círculo. Eu estou usando uma parte dela, uma superfície, para dar nome à figura toda. Isso é figura de linguagem. Isso a gente aprende em português. Agora, não pode ser bom matemático e não for um pouco poeta, né? A frase é de Calvo Astrais, que alguns aí já devem ter visto falar nele. Aquele que tem um teoremazinho que diz que em toda sequência limitada tem uma subsequência infinita. Toda sequência. Então ele fala isso e infinita. Todo intervalo limitado tem uma sequência infinita ali dentro, uma subsequência. Pois é, ele fala disso. Então não pode ser bom matemática e não for um pouco poeta. E aí é poesia. Eu olho para uma coisa e digo: olha como é linda. Ela é redondinha, olha. É um círculo. E na verdade não é um círculo, é um cilindro. Mas eu dou nome por um. Esse é outro cuidado que a gente deve ter, para não passar conceito errado. Os outros. Pode ser usado desde... Isso aí é onde eu posso usar isso. Desde noções de conjunto até análise combinatória. Acho muito engraçado isso, porque análise combinatória a gente ensina no ensino médio, né? E eu ensinei isso, análise combinatória, utilizando esse material no ensino médio, principalmente o princípio multiplicativo, né? E passando pela lógica e noções de matrizes. E eu não coloquei ainda a álgebra de Boole, que é o que a gente toda hora encontra ali. Ele abriu o meu pendrive e apareceu N maneiras. Quando ele abriu um do artigo de lá, apareceu outras coisas, não foi? Então, se você vê, eu tenho N maneiras aqui de abrir um pendrive. E depois eu tenho M maneira de escolher. Eu escolhi um deles. E tem N maneiras que vai aparecer. O número de maneiras que eu tenho, multiplicar M por N. Você tem uma montoeira de coisas desse tipo. Então isso aí pode ser utilizado para introduzir essa ideia. E o detalhe interessante que eu falei passando por lógica é que eu posso trabalhar a ideia de expressões do tipo. Gente, guarda agora aí na caixinha só os materiais que satisfazem a seguinte condição: é azul, né? Ou é triângulo e é azul. Ou se não, a mais difícil de todas, se é quadrado, então é azul. E olha, na faculdade, toda vez que eu mandei manipular isso, um detalhe, eu tinha verificado se antes todo mundo sabia aquelas tabelinhas de lógica decorada em cursinho. Vocês sabem quais? Se a premissa é verdadeira e a conclusão for falsa, então o enunciado é falso, aquelas coisas todas. Sabiam de tudo. Aí eu dei uma. Se é azul, então é quadrado. Sabe quantos acertaram até hoje? Na primeira hora? Ninguém. Eu tenho 43 anos de magistério. Mesmo sabendo a lógica mentalmente, na hora que pega o material, a gente descobre que ele pega a gente pelo pé. Às vezes a gente não consegue entender. Por quê? Porque ele joga você dentro de você. Foi com um material desse que eu descobri uma coisa fantástica. Entre você saber fazer uma prova e saber a matéria, não tem nada a ver.
Né? Me ensinaram, quando eu entrei na faculdade em 74, que somatório de 1 até infinito, de 1 sobre I, de I igual a 0, até I, até infinito, de 1 sobre I, diverge. Demonstraram para mim, me convenceram que divergia. Em 78, eu comecei a dar aula no Fundão, como professor colaborador, que era o nome que eles davam na época. Ensinei isso na engenharia. Meus alunos aprenderam. Em 85, eu entendi isso. Por conta de um material que caiu na minha mão. Então, é um negócio complicado. E depois que eu entendi, até a demonstração é fácil. Eu não entendi a demonstração, aceitava. Mas até a demonstração fica fácil, porque você entendeu. E isso porque é um material jogado para cima de mim. Mas o Joãozinho vai se salvar e a Maria vai morrer. Aí o cara, por quê? Aí eu, porque isso aqui é uma PG, e isso aqui é uma série harmônica. Ele falou, mas por que da série harmônica vai morrer? E aí, me mostra aí com o material. E aí eu comecei a manipular o material até que eu descobri por quê. Né? Junto com o grupo. Não descobri sozinho, não. Mas o grupo ajudou a descobrir. Pode passar. Sólidos geométricos. Eu estou falando dos cuidados que devemos ter. Né? Observe ali na pontinha daquela pirâmide. Se você olhar daí direitinho, ela é meio abaloada. Aquilo não é um vértice. Né? Você não consegue, às vezes, fazer uma figura perfeita. Então tem que ter cuidado para a gente não passar um conceito errado para o aluno. Nesse caso, se aquele ali não é perfeito, a gente tem que chamar atenção para isso. Ok? Pode ser que a aresta também não esteja muito bonitinha. Né? Eu faço esse sólido aí com massinha, né? Com as crianças. Mas aí eu chamo a atenção. Olha, aqui não está muito bem vérticezinho, não. Massinha mesmo, Pode passar? Outros materiais e algumas dicas. Isso aí vocês conhecem, né? Tangram. Ele pode ter várias aplicações. Por exemplo, estudo de figura geométrica, expressões algébricas, frações, simetria e muitas outras. Simetria, a gente vai trabalhar com ele em um espelho. É excelente para a gente fazer isso. Figuras geométricas, eles são figuras geométricas, eu posso construir outras. Tem até um teorema interessante que diz que com essas 7 peças, eu só consigo fazer 13 figuras geométricas convexas. Todas as outras são côncavas. E eu tenho um livrinho lá em casa com 1.600 figuras tiradas disso aí. Com detalhe, eu já criei figuras além dessas que estão no livrinho. Pode passar? Palitos de sorvete. Olha só, não tem material dourado na minha escola. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar de alguma coisa. Né? Eu vou precisar de alguma coisa para ensinar. Então o que eu faço? Pego o palito e uso no lugar dos cubinhos. Pego um amarrado com 10, uso no lugar da dezena. E um amarrado com 100 e uso no lugar da centena. Deixa eu confessar um pecado. Eu só tinha 70, aquele bolo ali não tem 100 não, tá? Só tem 70. Mas dá a mesma coisa que um material dourado. Só que esse aí não é estruturado. Eu tenho que estruturá-lo. E o material dourado já vem estruturado. Entendeu? Ele pode subir o material dourado. Aí na figura eu tenho o quê? 113. Tá? Pode passar. Escala de Cuisinert. Vou contar uma historinha sobre isso aí. Isso aí é usado para ensinar fatos básicos. Um dia a Aline Guedes chega perto de mim e diz assim: professor, quero que o senhor me oriente. Falei, você quer que eu escreva sobre o quê? Sobre materiais manipuláveis no ensino da matemática. Eu disse, procura outro professor. Sobre materiais eu não ensino. Agora, se você aceitar trabalhar com um material, eu posso te orientar. Materiais é tese para doutorado, gente. Dá um tempo. Mas um material eu posso te orientar. Ela virou, e qual você sugere? A escala de Cuisinert. Ela virou para mim e falou assim:
E para ensinar o quê? Frações. Ela falou, tá bom. Semana seguinte ela volta, senhor é louco? Falei, por quê? Eu fui procurar na internet, tem escala de cozinheiro para fração em lugar nenhum. Eu vi uma tueira de coisa de escala de cozinheiro, mas nada falando de frações. Eu falei, se tivesse na internet não tinha graça, né? Concorda comigo? A graça está em não ter na internet. Ela falou, como é que eu vou fazer isso? Eu virei o seguinte, olha, você pega essa peça aqui e pergunta qual a relação entre essas duas. Essa aqui tem 5 unidades, essa aqui tem 3. Qual é a relação da menor para maior? 3 juntos. E aí a gente sentou junto, fizemos uma ficha, aplicamos em sala, ela fez a monografia dela, só um detalhe. Depois ela fez mestrado, depois ela fez doutorado e eu continuo só mestre. Aliás, com a Gabriela também aconteceu isso. Fez mestrado, doutorado e eu continuo só mestre. Mas tem umas coisas interessantes. Você pode ser doutor por causa da vida, né? Tem muitos professores aí que sabem o que eu vou falar. Um dia eu estava junto, fazendo um trabalho do PNAEC. Alguém aí já sabe o que é PNAEC? É um projeto que tinha Pacto Nacional da Educação de Alfabetização na Idade Certa. PNAEC, era um pacto. E que quando a Dilma caiu, o pacto sumiu. Né? Era um programa de governo, não era um programa de Estado. A gente tem muito problema desse no Brasil. Os governos fazem seus programas, mas eles não fazem um programa de Estado. Não tem um projeto de nação. Enquanto nós não fizermos um projeto de nação, a gente vai continuar com essa palhaçada que está aí, derrubando o governo toda hora. Né? O dia que a gente tiver um projeto de nação, o cara entra no projeto, tem que governar dentro daquele projeto. Né? Ele que se vire para poder aplicar aquele projeto. Aí derrubaram. E o que eu estava falando do PNAEC? Hein? Da relação entre as duas coisas? Eu estava ensinando fatos básicos com isso. Quando eu falei de frações, o pessoal, mas você está maluco? Como é que eu vou fazer frações com isso? Aí eu contei a história da Aline para eles. Era outra coisa que eu ia falar, mas vai por aí. Isso aí serve para trabalhar fatos básicos, aditivo e multiplicativo. Isso aí é a área da Gabriela, tá? Campo multiplicativo e aditivo é coisa da Gabriela. Múltiplos e divisores eu posso trabalhar. Frações e até soma do termo de uma piada. Depende de como você manuseia isso. Pode passar para frente? Esse aí vocês conhecem, né? A figura fala por si, né? Esse é o famoso geoplano. Esse é o famoso geoplano. O que eu posso trabalhar com o geoplano? Olha lá. Quadrados de números. Não sei se vocês estão vendo, né? Mas eu vou chamar... Velho é um caso sério. Isso aqui é 1 ao quadrado, né? Quadrado de 1. Isso aqui é o quadrado de 2, quadrado de 3. Vários quadrados todos ali. Isso aqui é um pentágono, não é isso? Aquele lá é um retângulo, depois tem um triângulo. Triângulo é o quê? Retângulo, né? E aqui, o que a gente tem? Um octógono. Isso aí é só para começar. A criança é capaz de descobrir muito mais figuras aí do que a gente. Quando eu falo criança, eu estou falando criança até 14 anos, tá, gente? Olha lá. Para mim, 14 anos é criança, não sabe fazer nada certo ainda. Uma vez eu falei isso no colégio Pedro II, a menina falou, que isso, professor? Eu fui mãe aos 14, eu falei, tá vendo? Não sabe fazer nada certo, se soubesse, não ia ser mãe aos 14. Deu um rolo tremendo. Serve para estudar perímetros, área, teoremas de Pitágoras, números irracionais e o que a sua imaginação criar. E é bom para colocar aluno de castigo sentado ali em cima, sabia? Você quer sentar? Pode sentar, não tem problema não. A física pode passar? Bem, texto e figura do próprio autor, muito obrigado. Agora eu estou aberto para responder perguntas. Aqui me falaram que eu tinha que falar